Saúdo a toda a igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. Dando continuidade ao culto, convido a todos que abram suas Bíblias. O Evangelista João, capítulo 5. João, capítulo 5. Nos versículos de 1 ao 18, é o texto que nos servirá para a meditação desta noite. Evangelho de João, capítulo 5, dos versículos de 1 ao 18. Assim nos diz a palavra de Deus. A cura de um paralítico. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Até aqui nós vamos orar. Abaixa a sua fronte. Oremos ao nosso Deus. Eterno Deus, bondoso e majestoso Pai, louvado e engrandecido seja o teu trino nome. Obrigado a Deus pelo privilégio que temos de nos debruçarmos nas Sagradas Letras. E que estas, ó Pai, sejam de fato e de verdade a nossa única regra de fé e prática. E que nós possamos nos alimentar dela. E uma vez alimentados, que nós possamos produzir frutos a partir da tua santa e bendita palavra. Obrigado, ó Pai, pela liturgia, muito bem montada, através das leituras, dos hinos, as orações realizadas, todas nos conduzindo ao louvor, à adoração, à contrição, à dedicação, à gratidão. Agora, ó Pai, que nós possamos aquietar os nossos corações para ouvir a tua santa e bendita voz. E que este instrumento aqui à frente seja um mero, ó Pai, condutor da tua palavra, que é viva, inerrante, fidedigna e eficaz. Em nome de Jesus é que nós oramos.
Amém. Se você fizer uma pesquisa no dicionário, a palavra misticismo e superstição, elas são correlatas, de forma que você pode encontrar a seguinte explicação: superstição, crença ou noção sem base na razão ou conhecimento que leva a criar falsas obrigações e temer coisas inócuas. E ainda continua, depositar confiança em coisas absurdas. Em segundo lugar, superstição também se encaixa na seguinte definição: crença em presságios e sinais, originada por acontecimentos ou coincidências eventuais. Uma pesquisa foi realizada no Brasil, e o nosso país é um país, segundo a pesquisa, segundo os dados apontados por esta pesquisa, um país supersticioso. E daí, nesta pesquisa, foram elencadas as 10 mais superstições do Brasil. A primeira delas, quebrar um espelho dá 7 anos de azar. Quebrar um espelho dá 7 anos de azar. A segunda, varrer o pé de uma pessoa faz com que ela nunca se case. A terceira, abrir o guarda-chuva dentro da casa atrai problemas. Quarto, colocar a vassoura de cabeça para baixo da porta faz com que uma visita chata vá embora. Tomar leite com manga mata. Passar embaixo de uma escada dá azar. Se fizer a caneta bater com o vento, a caneta bater no rosto e estiver ventando, você ficará assim para sempre. A oitava, chinelo ou sapato virado é sinal de que a mãe vai falecer. A nona, pedir licença ao passar por um despacho. Ou seja, toda vez que alguém estiver transitando nesse ambiente, tem de pedir licença, segundo a superstição. E a 10ª e última, deixar a bolsa no chão, o dinheiro vai embora. São as 10 mais superstições comprovadas no nosso país. C.S. Lewis, em um de seus livros, ele vai escrever: o que seria uma vida sem Jesus? Ele descreve com tais palavras, abre aspas: uma vida sem Jesus é da seguinte maneira: pela primeira vez, examinei a mim mesmo com um propósito seriamente prático, e ali encontrei o que me assustou: um bestiário de luxúrias, um hospício de ambições, um canteiro de medos, um harém de ódios mimados. O meu nome era Legião. Fecha aspas. Que palavras de C.S. Lewis quando ele se pôs a pensar em uma vida desprovida de Jesus, uma vida que anda longe dos passos de Jesus. Abraham Kuyper, ele afirma acerca da soberania de Deus a seguinte frase, abre aspas: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana, sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Aqui eu quis vos mostrar de forma bem rápida o que C.S. Lewis fala de uma vida sem Cristo, sem Jesus, e da soberania de Deus, quando Abraham Kuyper nos diz que não há um centímetro quadrado em toda a existência do cosmos que Deus em Cristo não clame, é meu. Com estas palavras, eu convido você a olhar o texto que nós lemos. Nós podemos afirmar que o médico divino manifesta o seu poder nesse texto. Jesus vai a uma festa em Jerusalém. Uma das chaves hermenêuticas para entendermos os evangelhos consiste em ditos e narrações. Aqui nós temos um dito de Jesus, misturado com uma narração. Nós temos mesclas aqui hermenêuticas. Jesus vai a esta festa, mas enquanto o povo se alegrava, o povo festejava, o povo comia, bebia, sorria, gargalhadas, o texto nos diz que Jesus dirige-se a um tanque chamado Betesda, casa de misericórdia, onde havia uma multidão de pessoas sofrendo.
Logo, olhando para esse texto, esse tanque era uma espécie de hospital público da cidade, mesmo porque ele abrigava, de certa maneira, uma multidão de pacientes sem a mínima perspectiva de cura. E o cenário é antagônico, num primeiro momento, porque, de um lado, festa, de outro, tristeza. Logo, nós podemos olhar para o texto e vislumbrarmos uma paralisia, mas dois embates. Este milagre público realizado por Jesus, ele também vai nos apontar que foi realizado no sábado. O evangelista João faz questão de pontuar-nos isso, despertando assim a oposição dos líderes religiosos quanto à pessoa e ministério de Cristo. Em outras palavras, doravante, aqui nós temos a declaração oficial daqueles opositores de Jesus que ele seria perseguido. Quando nós olhamos para uma paralisia e dois embates, nós vemos o misticismo e o legalismo. O misticismo, essa multidão, ela era alimentada por uma crença que um anjo em tempos descia, e quando ele descia, ele agitava aquelas águas, e quando ele agitava aquelas águas, o primeiro que mergulhasse na água seria curado. Por outro lado, o legalismo, nós vemos aqui no texto, esse milagre registrado por João, ele vai apontar que de fato e de verdade, quando Jesus diz que está cumprindo a agenda de Deus, a vontade de Deus, a vontade do Pai, ele está se fazendo como Deus. E os líderes religiosos ali vão apontar total oposição. O professor William Barclay, ele vai nos afirmar que há dois tipos de religião no mundo. E esses dois tipos de religião no mundo se encaixam muito bem aqui no texto lido. O primeiro, ou a primeira religião, tem como a finalidade de adorar a Deus e salvar o homem. Esta, segundo o professor Barclay, é fidedigna, é bíblica, é reformada, é relevante. A segunda, por sinal, ela é prisioneira de ritos e escraviza as pessoas. Eu quero que você releia na sua Bíblia junto comigo, silenciosamente, o versículo 3 do texto lido. Ou seja, nesse tanque, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Eu gosto muito das frases e, evidentemente, dos livros do reverendo Hernandes e Dias Lopes. Também gosto muito dele, dos livros dele. E em um dos seus livros ele escreve, abre aspas, precisamos entender que mesmo que as coisas fujam ao nosso controle, elas continuam rigorosamente sob o controle de Deus. Eu creio que esta frase se encaixa muito bem nesse texto, porque quando nós olhamos para esse texto, nós podemos pensar em dois temas que nós temos em nossa confissão de fé. O primeiro deles, no capítulo 5, falando sobre a providência, nos diz, pela sua muita sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta e dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até o menor. Eu poderia citar outros itens da confissão de fé, por exemplo, a adoção, mas eu paro aqui na providência. Esse texto exala a providência. E por isso que nesta noite eu quero compartilhar com a igreja o seguinte tema: a obra de Cristo em nós. A obra de Cristo em nós. Em primeiro lugar, a obra de Cristo em nós aponta a nossa real enfermidade. Qual que é a nossa real enfermidade, segundo o texto? É o pecado, que tenazmente nos assedia. Versículos 5 e 6 nos dizem, estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Você já ficou enfermo ou enferma uma semana? Não é fácil, não é? A impressão que dá é que tudo para. A agenda congela e na semana seguinte congestiona, não é? Você já ficou enfermo um mês?
um mês de molho, como nós falamos? Olha, um mês que tudo parou. Você já ficou enfermo de tal forma que você não conseguia nem ler? Seus olhos ardiam, sua cabeça doía? A Bíblia vai nos dizer que este homem estava enfermo havia 38 anos. E aqui nós podemos ver duas situações bem claras. A primeira delas, o divino conhecimento de Jesus. E a segunda, a divina compaixão de Jesus. Jesus caminha em meio dessa multidão e vai distinguir dentre ela um homem, um paralítico, entravado na cama. É interessante que, olhando para o texto, a palavra grega aqui para descrever paralítico significa literalmente ressequido, paralisados, secos. Esse homem estava assim, de forma que, aparentemente, este homem era um homem ressequido, era um homem que estava paralisado, era um homem, literalmente falando, seco. O que isso implica para nós em nossa leitura nesta noite? Jesus viu o seu passado, Jesus observa a sua condição no presente, e Jesus olha para o seu futuro. Viu que a causa da tragédia daquele homem era o seu pecado na juventude. Viu uma triste história de pecado. Se você avançar comigo, capítulo 5, versículo 14, nós temos: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A obra de Cristo em nós, em primeiro lugar, ela aponta a nossa real enfermidade, que é o pecado. Qual que é a real enfermidade deste homem há 38 anos? Não era simplesmente ele estar seco em seu físico, mas, sobretudo, em seu coração, o seu pecado. Quando nós olhamos para o texto, Jesus viu que ele estava colhendo o que havia plantado. E aqui nós poderíamos rememorar, dentre os textos bíblicos, Jesus olha para a mulher samaritana e viu que ela estava em adultério. Jesus, da mesma feita, ele olha para Zaqueu na árvore e viu que havia sede de Deus em seu coração. Jesus também olha para aquele jovem com amor às riquezas, um amor exagerado às riquezas. Jesus vê a falsidade no beijo de Judas Iscariotes. Jesus ainda vê o arrependimento sincero daquele ladrão da cruz. Então aqui nós temos no texto, de forma bem clara, o conhecimento de Jesus em todo aquele cenário. E por isso que Jesus, quando ele entra naquele ambiente de festa, o ambiente de festa começa a ser deixado de lado por um outro ambiente que vai roubar a cena de Jesus e vai ter total atenção de Jesus ali naquele momento, que é a cena da enfermidade, a cena da dor. Quando nós olhamos para este divino conhecimento de Jesus, Jesus, sobretudo, enxerga o paralítico em meio à multidão. Não foi ele, o paralítico, que viu Jesus, que clamou por Jesus, mas aqui no texto, foi Jesus quem o viu. Jesus viu o seu passado, viu sua condição e o seu futuro. O texto, no versículo 6, vai dizer: Jesus, vendo, e a ideia de ver aqui é ele fitar os olhos e tirar um check-up daquele homem. Não simplesmente do físico, mas sobretudo do seu coração. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Eu acredito que esta pergunta é uma pergunta maravilhosa para quem está enfermo. Ela é uma pergunta maravilhosa para todos nós nessa noite. Porque quando nós olhamos para o nosso pecado, nós começamos a nos identificar com o texto, e esta pergunta feita lá atrás por Jesus a este paralítico, ela toma novas proporções. Ela serve para mim nesta noite. Serve para nós. E o que Jesus pergunta: queres ser curado? Jesus conhece a nossa vida, Ele sabe qual é a nossa enfermidade, sabe qual é a sua enfermidade, a sua doença. Nada pode ficar oculto aos seus olhos. Jesus, em outras palavras, Ele conhece o nosso sofrimento. Eu gosto muito do Salmo 13, porque a linguagem dos Salmos não é a linguagem da murmuração.
A linguagem da murmuração é quando você chama alguém de lado, começa a reclamar do dia, começa a reclamar da sua vida, começa a reclamar do seu trabalho, começa a reclamar da igreja, começa a reclamar de tudo. E a pessoa que está ao seu lado, ela vai suportando essas reclamações de tal modo que, se você continuar reclamando sempre a esta pessoa, vai chegar um momento que, quando você se aproximar, ela vai pensar: misericórdia. Mas a linguagem dos Salmos é uma linguagem diferente. A linguagem dos Salmos é a linguagem do lamento. Na linguagem do lamento, eu não reclamo para a pessoa que está ao meu lado em primeiro lugar. Eu abro o meu coração para Deus. O Salmo 13, ele começa com 4 expressões, que ali são um paralelismo sinonímico, mas eles querem repetir essa expressão dando ênfase. Logo, uma outra chave hermenêutica para entendermos as Escrituras, que a repetição, ela não é exaustão. A Bíblia não é redundante, ela dá ênfases. O Salmo 13, depois você pode ler na sua casa, começa com a expressão: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? 4 vezes a mesma expressão. Quando nós olhamos para esse texto, a obra de Cristo em nós aponta nossa real enfermidade, o pecado. E olhando para esse texto, Jesus tem uma pergunta para nós nessa noite: queres ser curado? É bem verdade que, além do divino conhecimento de Jesus, nós temos também a divina compaixão de Jesus. O que Jesus enxerga quando ele vê aquele homem? Ele era uma causa perdida. Ninguém se importava com ele. Fato que ele estava há 38 anos ali. E Jesus fita os olhos nele e Jesus vai ao seu encontro. É assim que Jesus faz com aqueles que estão à margem. Jesus sempre vai ao encontro dessas pessoas, oferecendo-lhes novidade de vida. Jesus o viu, tomou a iniciativa, o abordou. Jesus lhe abriu a porta da esperança, sentiu sua dor, seu drama. Jesus sabia que a maior enfermidade daquele homem, de fato e de verdade, não era física, mas espiritual. Era o pecado. Portanto, quando olhamos para esse texto, faz-nos lembrar Romanos capítulo 7, versículo 19, que diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Eu acredito piamente que, olhando para esse texto, Jesus olha a nossa vida, nos mínimos detalhes. Eu acredito que Ele vê quando nós estamos prostrados, sozinhos, desanimados, frustrados, abandonados, sem ajuda, sem saída. Porque Ele sabe, de fato e de verdade, qual que é a nossa real enfermidade. E Ele nos pergunta, em meio à nossa enfermidade: queres ser curado? Mas o texto caminha. Em segundo lugar, a obra de Cristo em nós contempla nossa significativa vulnerabilidade. A nossa vulnerabilidade aqui é apresentada através da dependência. Versículos 7 e 8 nos dizem: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Interessante, Jesus faz uma pergunta, ele responde outra. Queres ser curado? Ele responde: Senhor, infelizmente, não tem ninguém que me carregue, não tem ninguém que me suporte até lá o tanque. É interessante porque, ao olharmos para esse texto, nós vemos aqui alguns passos necessários para a cura, uma cura pontual de Jesus. O primeiro deles: admitir que você está ferido em seu coração. Às vezes nós perguntamos para as pessoas, ou até mesmo as pessoas podem nos perguntar: você está bem? E nós ali maquiando uma dor, uma tristeza, uma fragilidade, o que nós respondemos? Está tudo bem, mas não está bem. Jesus sabe, Ele conhece o nosso coração. O segundo passo: identificar a ferida. Se o primeiro é demonstrar
aonde está machucando, é dar nome à ferida. O terceiro, perdoar as pessoas envolvidas. Quarto, entregar a sua causa a Jesus. E quinto e último, remover as farpas do coração. Era isso que este homem precisava fazer. Jesus queria curá-lo, mas antes disso, o tornou consciente de sua real doença. Por isso que Jesus pergunta: quer ser curado? Nós temos uma pergunta maravilhosa. Mas também aqui, nós temos uma ordem maravilhosa. Versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O 8, vamos ler todos juntos? Então lhe disse Jesus: aquele homem estava totalmente desiludido da vida. Não era uma semana, não era um mês, não eram 5 anos, não eram 10 anos de enfermidade, sim 38 anos. Pela graça de Deus eu não sei o que é isso. Mas ao mesmo tempo, pela graça de Deus, há 44 anos eu sei o que é isso. Quando nós olhamos para esse texto, a nossa vulnerabilidade aponta para o quê? Algumas expressões. A primeira delas: eu não tenho ninguém. Eu sou vítima do esquecimento. Não tem ninguém que se importe comigo. Não tem ninguém que olhe para mim ainda. Eu não tenho medo. Perdão, eu tenho medo. Ou seja, vítima do passado. Esse processo de cura aqui, desse paralítico, dói. Se doeu para ele, para nós vai doer também. Eu não posso perdoar. Por que eu vou perdoar? Eu fui a vítima. A mágoa adoece. Eu não posso esquecer. Já ouviram expressões assim? Eu perdoo, mas não esqueço. Lembrando que perdão não é esquecimento. Perdão é deixar de ser o juiz daquela causa. Perdão é entregar aquela causa ao trono de graça do Pai. Deus é o reto juiz, assim diz o salmista. Alguns abate, a outros exalta. Perdoar é isso. Eu não sou juiz desta causa. A obra de Cristo em nós contempla a nossa significativa vulnerabilidade. Jesus, ele dá 3 ordens aqui, que envolvem a comunicação da força. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma teu leito e anda. Em meio à nossa vulnerabilidade, que é a nossa dependência, e a nossa sociedade pós-moderna, há uma discussão se nós estamos no modernismo ainda ou na pós-modernidade, mas deixando essa discussão de lado, a nossa sociedade contemporânea, ela tem muita crise com esta expressão dependência. Eu dependo. Porque a nossa sociedade, ela está imersa em algo chamado, dentre outras coisas, egocentrismo. Eu resolvo. Eu corro atrás. Olhando para o texto, Jesus está dizendo àquele paralítico: você não depende somente agora de mim. Aliás, você dependeu toda a vida de mim. E para terminar, você continuará dependendo de mim. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, sugere a necessidade de resolução e ação imediatas. Imagina aquele homem há 38 anos. Eu precisaria de alguém da saúde aqui para me explicar se ele teria vigor de levantar rapidamente após 38 anos. Eu não sei você, mas se eu fico mais de 1 hora sentado, as minhas pernas já doem um pouquinho. Agora imagine 38 anos naquele leito, lembrando que o leito é uma maca, é uma esteira fácil de ser enrolada e ser colocada debaixo dos braços. Seria mais ou menos iguais àquelas esteiras que nós usamos nas praias quando nós vamos. Esticamos aquelas esteiras e quando
vamos embora, nós as enrolamos e colocamos debaixo do braço. É esse tipo de marca que está sendo colocada aqui no texto, que é chamado de leito. Toma o teu leito. Lembra o homem a ser curado que ele precisará confiar em Jesus. Ele podia replicar dizendo: Senhor, o Senhor não está entendendo. Há 38 anos eu estou aqui. Há 38 anos ninguém olha para mim. Há 38 anos eu padeço. Há 38 anos eu estou nessa tristeza. Como que o Senhor vem e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas Jesus é enfático nessas 3 ordens. Levanta-te, toma o teu leito e anda. O andar aqui declara a necessidade de passar logo a experimentar uma nova vida em Cristo. É isso que aquele paralítico precisava. Jesus dá a ordem, mas também o poder para cumpri-la. Ao olharmos para esse texto, a ordem de Jesus sempre encerra uma promessa. Em outras palavras, a ordem de Jesus sempre sucede uma promessa. É assim, desde o Gênesis, e será até Apocalipse. O Deus triuno sendo manifestado em Cristo. Ele sempre nos capacita a executar as ordens as quais Ele pede. Ele disse ao homem da mão ressequida: estende a mão. E o que era impossível aconteceu. Mateus 12:13. Jesus ordenou: Lázaro, venha para fora. Em João 11:43. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28:18. Ide, fazei discípulos, batizando-os e ensinando-os. Ao olharmos para esse texto, nós vemos que a obra de Cristo em nós contempla a nossa significativa vulnerabilidade. Nós dependemos de Jesus. O texto que nós nos debruçamos nesta manhã fala por si só. O Salmo 139, verso 16: os teus olhos me viram a substância informe, e no teu livro foram escritos todos, cada detalhezinho. Maravilhosa graça, providência, adoção. Eu não mereço, mas eu tenho em Cristo Jesus. Por isso que em último lugar, terceiro e último lugar, a obra de Cristo em nós resulta em nossa plena restauração. Em outras palavras, salvação. Versículo 9 vai nos dizer: imediatamente o homem se viu curado. Perceba que o texto não diz: e o homem foi levantando aos poucos, e depois de 1, 2, 3 horas, pôs-se em pé. Não. Imediatamente, a ideia de imediatamente aqui, o homem deu um salto. E quando ele dá esse salto, o homem se viu curado. A ideia é que ele deu um salto e ele contemplou o seu corpo curado. Olhando para o texto, versículo 9: o homem se viu curado e, tomando o leito, colocou debaixo dos braços, enrolou a esteira, colocou debaixo dos braços, pôs-se a andar. Eu diria que se terminasse aqui o texto, terminaria lá Hollywood, não é? E viveram felizes para sempre. Mas João faz questão de colocar um adendo aqui. E aquele dia era sábado. O milagre de Jesus é imediato, completo e público. Jesus não oferece meias soluções. Jesus emitiu uma ordem e o vigor daquele homem foi renovado. Ao olharmos para esse texto, quando Jesus emitiu sua ordem, uma força e um vigor renovados tomaram conta do seu corpo, do corpo daquele homem, e ele, tomando o seu leito, pôs-se a andar. Quando nós olhamos, irmãos, este texto, nós podemos identificar a obra de Cristo em nós. Como eu disse lá no começo, através da sua maravilhosa providência. Quando nós olhamos para esse texto, a obra de Cristo em nós resulta em plena restauração. O versículo 10: por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. E por que eles fazem tal argumentação? Porque, na tradição dos anciãos,
havia uma distinção de 39 tipos, aproximadamente, de trabalhos proibidos aos sábados. Havia uma lista, havia uma regra de violação da lei do sábado. E aqui no texto, carregar o leito pesado de uma casa a outra era uma dessas infrações. É bem verdade que o leito era fácil de ser carregado, mas dentro dos padrões das 39 leis aqui, ele estava infringindo. Por isso que João faz questão de nos colocar que aquele dia era sábado, ele estava infringindo a lei do sábado. Agora, ele encontra-se com Jesus no templo e recebe uma advertência amorosa: não peques mais. Quando nós olhamos para esse texto, esse homem, ele poderia padecer de coisa pior. Quando você lê o texto, no versículo 11, ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Os fariseus e escribas vão ficar furiosos com Jesus, após esta afirmativa. Perguntaram eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas aquele homem até então não sabia. O versículo 13 vai nos dizer: mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, passado um tempo, algumas horas, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E a partir disso, aquele homem vai saber de fato e de verdade quem de fato o curou. O versículo 15: o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. A obra de Cristo em nós resulta em nossa plena restauração. Gosto do Salmo 126, quando diz que quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E ali há júbilo, a festa, a alegria. Mas há 3 momentos naquele salmo. Ele restaurou, o salmista olha para a sua situação vivencial, pede restaura, e lá no final, nos 2 versos finais, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. 3 momentos de um salmo: passado, presente e futuro. Eu acredito que, fazendo uma mera comparação com este texto, a nossa vida é assim também. Quando o Senhor nos restaurou, eu não sei como foi o seu processo de conversão, se lágrimas foram derramadas ou se foi algo mais contido, se foi através de um hino bíblico cantado, se foi através da leitura e explanação das Escrituras, se foi através de uma oração, eu não sei, mas eu sei que Deus estava lá cuidando de você, nos mínimos detalhes. Isso é soberania, providência, graça. Talvez você esteja neste exato momento passando por este momento de conversão, pela metanoia, pela mudança de mente. Ela não ocorre instantaneamente, ela é paulatina, é um processo. Não é simplesmente você cursar a classe de catecúmenos, que você vai sair pós-doc em teologia, não é essa a ideia. Todos nós somos aprendizes, somos discípulos, ou devemos ser discípulos, talmidins de Jesus. E Jesus aqui, sendo mestre, mais uma vez ele ensina. Quando ele encontra aquele homem no templo e diz: vá, siga a sua vida. Divulgue as maravilhas de Deus em sua vida. Mas não peques mais. Eu acredito que, olhando para esse texto, nós também, em Cristo, nós temos a alegria de dizermos que nós temos a vida eterna. Nós temos a salvação porque nós passamos
por um processo de restauração. Lembre-se, quando você começou o seu processo de restauração, nesse exato momento ele é contínuo e ele continuará até a volta de Cristo. Por isso que quando nós olhamos para a liturgia, uma liturgia muito bem montada, hoje cedo eu até rabiscava na liturgia, no momento de contrição, nós temos o texto de Colossenses, que nos diz: portanto, se fostes ressuscitados, vejam que há uma condicional no texto, se você foi ressuscitado, juntamente com Cristo, o que nós devemos fazer? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículos 13 e 4 da liturgia no momento de contrição. A igreja pode ler? Porque nós não vamos reler o texto inteiro, mas nós temos 3 imperativos aqui. O primeiro deles, versículo 1, buscai. É uma busca constante. Eu preciso ler as Escrituras todos os dias, como única regra de fé e prática. Segundo imperativo, pensai. Eu preciso não somente ler, mas eu preciso meditar nela. Eu preciso ruminar as palavras em meu coração. O terceiro imperativo está lá no versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza. Eu tenho que praticar as Escrituras. Não é simplesmente leitura, não é simplesmente teoria. É prática. E o versículo 8. Agora, porém, despojai-vos. A ideia de despojar é você tirar uma roupa suja, depois de um dia de trabalho, tomar um banho e colocar uma roupa limpa, cheirosa. Essa é a ideia do verbo despojar. E o texto diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. E vem uma lista. Olhando para o texto lido, a obra de Cristo em nós resulta em nossa plena restauração. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Há um cântico que diz que foi pago um alto preço para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Um alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço. A introspecção que eu faço é: será que eu sei mesmo que foi pago um alto preço? Rememorando a obra de Cristo em nós, em primeiro lugar, aponta a nossa real enfermidade, que é o nosso pecado. A pergunta maravilhosa de Jesus: queres ser curado? A obra de Cristo em nós, em segundo lugar, contempla a nossa significativa vulnerabilidade, apontando para a nossa dependência. E daqui nós temos uma ordem maravilhosa: levanta-te, toma o teu leito e anda. E por fim, o terceiro e último ponto. Eu brinco com alguns amigos que eu falo assim, que é o terceiro ponto, é todo presbiteriano gosta, não é? É o terceiro e último ponto. Resulta em nossa plena restauração, apontando para a salvação. Um resultado maravilhoso. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar. A conclusão é como termina o texto. Acompanhe comigo. Versículo 16. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Como eu disse lá no início, aqui começa, de fato e de verdade, a campanha, por assim dizer, contra Jesus. E esse verbo perseguir aí dá uma ideia de constância. Constante. Eles estavam resolutos a perseguir Jesus, a partir desta fala de Cristo. E Jesus o que faz em meio a esta perseguição? Jesus aponta para o propósito do dia. Se você for em Marcos capítulo 2, versículo 17, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado.
O que esta informação tem a ver comigo e com você nessa noite? Nossa única segurança está calcada, está basilada, está reforçada na submissão da nossa vontade ao Senhor Jesus. Portanto, este incidente ilustra perfeitamente a soberana graça de Deus em ação através de Cristo. De todos aqueles enfermos naquele tanque, Jesus escolhe apenas um paralítico. Não havia nada naquele homem que pudesse nos atrair. Não havia nada naquele homem que o fizesse merecedor de tal dádiva. Ele jamais havia procurado Jesus, mas mesmo assim, Jesus se aproxima dele. Irmãos, terminando, a salvação é da mesma forma. Quando nós olhamos para esse texto da multidão de pessoas mortas em seus delitos e pecados, Deus escolheu redimir seus eleitos, não porque merecessem isso, mas por causa da sua soberana graça. Louvado seja o Senhor por isso, por pertencermos a esta família da fé.